Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, demorei, não tive o vídeo, não fiz o vídeo da quarta-feira, nem o de sábado, nem domingo, não deu tempo. Nós tivemos alguns compromissos familiares, o filho estava mudando do apartamento de baixo para o apartamento de cima, nós ajudamos, claro que não foi carregando bolsas nem malas, mas ficando com a netinha, foi um prazer ficar com ela aqui, então não deu para fazer nada, porque ela é a rainha absoluta de todo o nosso tempo e nós fazemos isso com uma alegria. Nós estamos bem, a minha perna continua dando problemas, eu fiz alguns exames complementares e devo saber a resposta essa semana, para ver qual o tratamento adequado. Isso faz parte da terceira idade, não tem como fugir disso. Alguns têm de uma forma melhor, outros pioram, outros nem chegam, desembarcam do planeta antes. Quando eu vou olhar minha agenda, às vezes, eu vejo um monte de risquinho lá de amigos e amigas que já desembarcaram. Isso faz parte da dinâmica da vida, da dança cósmica que todos nós, ricos, pobres, né, esses milionários, big techs, grandes ditadores, grandes filhos da puta, todo mundo vai ter que um dia desembarcar e prestar contas. Não tenha dúvida. Nós somos uma escola de evolução. Eu estava olhando esses dias sobre o que tem acontecido com os UAPs, os UFOs, etc., reuniões no Congresso, tivemos aquela audiência pública pela primeira vez, né? O Pentágono abriu seus arquivos limitadamente, é claro, de uma forma limitada, mas está lá, é público, quem quiser olhar. Eu estou colocando aí no vídeo a página do site do Pentágono que fala sobre todos esses eventos, o ARP, MJ-12, né, Majestic 12, tudo que vocês já ouviram falar da ufologia clássica está lá. Não abre muito, mas já mostra que eles investigaram. Tem muita coisa para pesquisar, mas tem que saber inglês. Vamos parar com essa história de que eu não vou aprender inglês, que eles têm que aprender português, e a minha língua é português. Olha, balela, hein? Isso é furada. A língua inglesa vai dominar o planeta durante muito tempo, durante muitas décadas, mesmo que a sua sociedade esteja decaindo. É uma língua praticamente planetária. Qualquer lugar do planeta, você vai sair na França, você corre todas as livrarias, bibliotecas, você vai encontrar muito material em francês, em italiano e espanhol, mas em português não. Na Holanda, a mesma coisa. Você vai, tem toda a livraria, tem lá o setor inglês. A biblioteca pública tem um setor inglês. Não tem português. Você não vai conseguir encontrar. Na Itália você não encontra nada, não adianta. É besteira, então está na hora de perder a preguiça e aprender de alguma forma o básico fundamental para ler. Usa o Translator Universal da Google, entre outros. Vai lá no dicionário, faz um esforço, né, e conseguir ampliar os horizontes e ter acesso a essa documentação toda. E um desses detalhes que eu gosto muito de voltar é o livro azul, porque nós vamos ver que há décadas atrás, desde a década de 50, que já se toca nesse assunto da abertura, que as pessoas discutem a interdimensionalidade, defendendo a hipótese de que essa turma não é extraterrestre, que essa turma já está aqui no planeta há muito tempo, apurrinhando o saco, dominando. Isso aqui é a casa deles também. Então, nós temos falado em vários vídeos sobre isso, eu vou falar hoje só mais um pouco, depois nós vamos mudar um pouco de assunto para não ficar uma monocórdia, sempre tocando na mesma nota. Às vezes eu faço assim com o braço, ó, tem um pano verde lá atrás. É o chroma key, eu ainda não sei usar direito, de vez em quando o vento balança a cortina e a pílula fica meio fantasma. Mas vamos lá, tocar o barco. Eu vou mostrando então para vocês o site do Pentágono, que é dirigido pelo Kirkpatrick, que é um físico respeitadíssimo nos meios acadêmicos, mas que bate de frente com o David Grush. São várias frentes, como eu tenho repetido, várias agendas, várias frentes discutindo sobre o assunto, uma querendo embarrear a outra, tem briga de ciúme, tem muita grana envolvida, tem muito mais coisa por trás que envolve grandes empresas e interesses econômicos. A ufologia não é coisa de um maluco, é coisa muito séria. Envolve a área militar, envolve a área social, religiosa, econômica, tudo, industrial, tudo que vocês podem imaginar. É um rebuliço. E essa coisa começou a aparecer agora, cada um que interprete da maneira que quiser, se é porque eles estão querendo implantar a Agenda 2030,
querendo colocar um governo mundial para facilitar esse contato, para manter o controle. Uns não querem contato nenhum, vamos deixar como está. A gente fica por baixo dos panos fazendo acordos de exploração, etc. Assim como a França explorava a África durante tantos séculos, agora está tomando uma ferroada na bunda. Todo mundo está botando a França para correr. Dos colonialistas modernos era o pior. Né? Entre eles e o belga, rapaz, eu não sei quem é pior. Todo colonialista é ruim, é péssimo, mas não adianta ficar xingando as pessoas, porque eles são isso, eles são aquilo. Não é bem o povo. É a política que envolve esses países, as políticas de domínio. Ou você conquista ou será conquistado. Ou você domina ou será dominado. Ou então você vai ter que aprender a fazer alianças. Vai chamar o seu irmão mais velho para dar uma porrada naquele moleque que fica te pegando na esquina. Essa é a lei. Essa é a lei do planeta Terra. Vai ter sempre alguém de olho na tua mulher, na tua horta, na tua casa, na tua água, na tua comida. É um planeta guerreiro. Nunca houve um momento de paz aqui. Pois bem, pro projeto Blue Book, projeto Livro Azul, tem até filmes sobre isso, teve uma série aí da Netflix, se não me engano. E por mais de 20 anos, o Dr. J. Allen Hynek, ele esteve várias vezes no Brasil. Ele trabalhou para a Força Aérea Americana por mais de 20 anos, 25 anos, se eu não me engano. Ele foi contratado para desmentir os avistamentos, para publicar artigos científicos dizendo que tudo era gás de pântano, planeta Vênus, etc. Então ele foi consultor científico da Força Aérea Americana no projeto Blue Book. Ele estava ali, então, para estudar os relatórios dos OVNIs e determinar se um objeto astronômico como a Lua ou o planeta Vênus poderia explicá-los. Embora o Blue Book listasse 12.618 relatórios, dos quais 701 não puderam ser explicados, ele concluiu que os OVNIs não representavam uma ameaça à segurança nacional. Isso naquela época. Eu não disse nada. Não representa ameaça para a segurança nacional, esquece. E determinou, né, que tinha que acabar o projeto. Eles não disseram o que eram. O governo, por esse meio, saiu pela tangente, como se diz, né? E o último relatório, o Condon anunciou a mesma conclusão, foi um outro projeto que teve logo depois. Embora cético em relação aos OVNIs no início, o Hynek, ele se convenceu de que uma certa porcentagem de avistamentos alegados eram dignos de um estudo sério. Em 1973, ele fundou o Centro, olha só, 73, eu tinha 22 anos, ele fundou o Centro de Estudos de OVNIs, o CUFO, junto com o agora famoso pesquisador também, clássico, que é o Jacques Vallée. Todos os dois participaram do filme Contatos Imediatos, Terceiro Grau, do Spielberg, fantástico aquele filme. Eles aparecem muito rapidamente e são interpretados por personagem no filme. Então, a essa altura, lá em 73, havia algumas evidências físicas colaterais que pareciam difíceis de se explicar. Isso inclui depressões no solo, marcas de queimado na grama, plantas danificadas, né? E que levam muito tempo para se recuperar, fica aquela marca, né? Ninho de disco, fica aquele círculo no capim, na grama. Então, o Hynek e Vallée, eles disseram que onde havia fumaça, havia fogo. Em 1976, o Hynek fez essa observação, que é super importante. A conclusão que eu cheguei, depois de todos esses anos, é que, em primeiro lugar, o assunto é muito mais complexo do que qualquer um que nós imaginávamos. Tem aspectos paranormais, mas certamente tem aspectos físicos e muito reais também. A atitude que estamos adotando no Centro de Estudos de OVNIs é que, uma vez que temos cientistas envolvidos, levaremos a abordagem física o mais longe que pudermos, instrumentando tudo. Vamos ver as evidências físicas, fotografias, registros de radar, etc. E se formos finalmente forçados pelas próprias evidências a entrar no paranormal, então nós o faremos. 76. Ele estava dizendo, essa coisa não é extraterrestre. Isso é espiritual, interdimensional, está aqui do lado, do meu lado. Então, em 76, ele publicou, ele fez essa declaração, isso está inclusive registrado na Enciclopédia para Fenômenos Encontros Extraterrestres,
da editora Mammoth, de Londres. Isso faz parte dessa enciclopédia. Eu tenho ela, é fantástica. Não tem em português. É The Mammoth Encyclopedia of Extraterrestrial Encounters, Londres, 1976. Então é isso, uma realidade extraterrestre ou uma realidade paralela. Ou as duas, eu também acho que pode ser. Interdimensionalidade, porque ninguém consegue viajar anos-luz assim, com um foguetão. No ano seguinte, ele foi citado como expressão dessas opiniões durante uma entrevista também, já em 77. Ele diz, o Hynek diz, a teoria dos extraterrestres se depara com uma dificuldade muito grande, a saber que estamos vendo muitos OVNIs. A Terra é apenas uma mancha de poeira no universo. E por que deveria ser homenageada com tantas visitas? E o jornalista perguntou, qual a sua hipótese, Dr. Hynek? Ele disse, olha, eu estou mais inclinado em pensar em termos de algo metaterrestre, uma espécie de realidade paralela. Isso foi foi em outubro de 77. Depois a Newsweek também entrevistou o Hynek e ele repetiu essa teoria. Ele disse, podem ser fenômenos psíquicos e os alienígenas podem não vir do espaço sideral, mas de uma realidade paralela do nosso planeta. Essa foi em 21 de novembro de 1977. Olha só. Pois é. Então, anteriormente, ele era um cético, ele era astrofísico, ele era um acadêmico, um cientista. Ele foi autor de vários artigos técnicos e livros sobre extraterrestres ou realidade paralela. Ele investigou OVNIs por mais de 40 anos e ele afirmou que esses OVNIs fazem parte, provavelmente, de um universo paralelo, de uma realidade paralela, entrando e saindo da nossa à vontade. Pode entrar e sair. Nós não podemos, mas eles podem. Essa foi uma hipótese que, obviamente, doeu nos cientistas. E nele mesmo. Ele disse que essa era uma conclusão incrível que ele tinha chegado. Depois de 30 anos entrevistando os testemunhas, investigando relatórios de avistamentos e contatos radar, contatos físicos, traços de pouso, de disco, nenhuma outra hipótese parecia fazer sentido para ele. As descobertas de vários outros pesquisadores tendem a apoiar essa conclusão. Agora existe uma infinidade deles que apoiam essa teoria. Né? Tem um deles, John Weldon. Ele diz o seguinte, entre todos os milhões de avistamentos, nunca houve um sequer, nenhum, que tivesse uma detecção de radar entrando em nossa atmosfera vindo do espaço sideral. É bom lembrar que desde a década de 70, o nosso planeta é coberto por milhares de satélites. Satélites militares, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, de vários países, Israel. Agora tem vários países, tem a Índia, tem o Japão, tem a Agência Espacial Europeia. Ele é cercado, tem o Elon Musk. Não se engane, os satélites do Elon Musk são civil-militar. Ele trabalha para o Pentágono, para o Departamento de Defesa americano. Ele, inclusive, negou agora à Ucrânia a utilizar os satélites dele. Não só o Starlink é um complexo, não se iludam. Então, nada entra no nosso planeta, inclusive existem filmes de meteoros entrando no nosso planeta, filmados. Nada, não entra um alfinete dentro da nossa atmosfera que esses países, que essas agências espaciais não saibam. E eles não conseguem detectar nenhuma nave entrando. É tudo aqui dentro da nossa realidade. Então, outra coisa, ele diz, o John Weldon, ele fala, os ETs parecem bastante capazes de respirar na nossa atmosfera sem equipamento respiratório. Eles se adaptam muito bem. Embora disparado, muitas vezes por pilotos russos, canadenses e americanos, nunca um deles foi derrubado. Aí há uma controvérsia, porque agora a declaração do David Grusch é que alguns foram derrubados ou caíram, não sabemos ainda. Eles têm defeitos. Eles são mortais. Surpreendentemente, nós vemos que não se consegue detectar uma nave se aproximando da Terra e entrando na nossa atmosfera. Os radares todos estariam funcionando em cima deles. Então, continuando, ele diz, eles estão emanando aparentemente do nosso planeta Terra. Embora visíveis, eles podem não ser entidades físicas, eles parecem não estar limitados pelas mesmas leis físicas e materiais que nós temos, da nossa física. Não. Eles têm uma outra física.
como devem ter uma outra tudo, outra moral, outro comportamento ético, outra linha de pensamento. Será que eles fazem cocô? Será que eles se apaixonam, vão à escola, compram, comem sanduíches? Será que eles assistem filmes? Amam? Não sabemos nada. Tudo é especulação, mera especulação. Então, eles não estão limitados pelas nossas leis físicas. Então, aí vão outras características, agora observadas por Hynek e Jacques Vallée. Ele falou, se os jovens são, de fato, um hardware de porcas e parafusos, então temos que explicar como é que essa coisa muda de forma. Como é que eles mudam de forma diante dos nossos olhos. Eu já vi isso pessoalmente junto com a Magdalena. Eu já contei essa história em outros vídeos. Nós estávamos em frente ao Lago Michigan, na fronteira americana, quando eu morava no Canadá. Nós estávamos num camping. Eu tinha sentado com ela na beira da praia, estava um dia nublado, e ninguém carregava o celular para a beira da praia, uma praia deserta. Estava em Long Point, num lugar chamado Long Point, bem em frente aos Estados Unidos. Quando de repente eles vieram por trás de nós, as luzes vieram, vermelhas, brilhantes, pararam na nossa frente, se fundiram em uma só, se separaram, vieram mais outras pela lateral, mais duas, depois ficou uma esquadrilha voando, fizeram várias exibições. A Magdalena ficou com aquele olho arregalado, e depois desse evento ela, o que é isso? Começou a perguntar, eu ria pra caramba, e ela, o que é isso? O que é isso? Eu falei para ela o seguinte, bem-vindo ao clube, você acabou de avistar OVNIs. Não eram flare. Eu tenho conhecimento da área militar. Não eram flare. Não era o movimento. E nessa época também ainda não tinha a enxurrada de drones. A era do drone ainda não tinha começado. Então foi impressionante. Nós não arrependemos de não estar com o celular. Nunca estar com o celular numa hora dessa. Nós não esperávamos. Mas foi bom porque ela era muito cética. Ela sempre falava, meu marido é maluquinho, deixa ele quieto lá com os OVNIs dele, com os homenzinhos verdes. Não perturba, né? E ela depois passou a se interessar pelo assunto, que tem acompanhado junto comigo nas nossas andanças e nas pesquisas, tem me ajudado muito, muito mesmo. Então, nós vamos ver que se eles têm parafusos e porcas e soldas, eles deveria ter uma explicação para isso. Ele desaparece como o gato de Cheshire, né? E sem deixar um sorriso daquele gato do Alice no País das Maravilhas. Ele aparentemente derretem na frente de nós, ou se materializam misteriosamente diante de nós, sem aparente detecção por pessoas próximas ou das cidades vizinhas. Quer dizer, eu posso ter visto, mas o cara do outro lado não viu. Ele consegue aparecer numa cidade, mas muito pouca gente vê. Então nós devemos perguntar onde é que eles ficam escondidos quando não se manifestam, onde é que eles estão intocados, afastados dos olhos humanos. Temos uma outra reportagem de tarde de março de 2003, no Edge of Reality, isso foi em Chicago. Ele pergunta, no caso foi o Allen Hynek, o Jacques Vallée de novo, numa entrevista, o jornalista fala, você entendeu isso? Aqui os cientistas estão admitindo que os OVNIs aparentemente se materializam e desmaterializam, isso sugere uma outra dimensão. O jornalista falou, isso é verdade? E o Hynek respondeu, há muito mais do que isso, muito mais. Há alguns casos relatados em que dois distintos OVNIs, parando num céu claro, irão convergir e eventualmente se fundir em um único objeto. Foi o que eu vi. Depois todos eles se fundem em um só e vão em direção aos Estados Unidos, a Michigan. São fenômenos mediúnicos. Nós nos confrontamos, como me diria minha avó, mistério. Mistério. E aí temos outro investigador fantástico que eu gosto muito, John Keel. Já fez, inclusive, filmes no History Channel. Ele acho que já é falecido. John Keel é fantástico. Ele dizia que ele não era ufólogo, que ele era demonólogo. Né? Ele é autor de muitos livros, incluindo The Mountain Prophecy, de 1975, depois Operation Trojan Horse, Operação Cavalo de Troia, que eles acham que tudo isso é um cavalo de Troia preparando por uma invasão. Ele concorda que os OVNIs não parecem existir com objetos tangíveis e manufaturados. Eles não estão em conformidade com as leis naturais do nosso meio ambiente. Eles parecem ser nada mais, nada menos do que transmogrificações, adaptando-se às nossas habilidades de compreensão. Os milhares de contatos com as entidades indicam que eles são mentirosos e fingidos.
Com toda certeza. Nunca dizem a verdade. Esse está no livro do John Keel, Operation Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia. Esse livro é de 1996, eu tenho ele aqui na estante. É fantástico. Porque todas as aparições, ou eles falam códigos, ou falam por metáforas, nunca dizem nada com nada, nunca dizem como é que é o planeta, onde é que localiza o planeta deles lá no mapa celeste, me dá aí as coordenadas, como é que essa máquina funciona. Não. E quando fazem profecias, são todas codificadas. Eles são mentirosos. Enganadores. Completamente. É quando na Bíblia se fala em demônios enganadores, é eles. Por que o cara lá nas profecias bíblicas nunca fala claramente? É só um enrolo do cacete que ninguém entende. Profecias de Daniel. E anjo mais safado. Era um anjo sacana. Nunca fala nada com nada. E as aparições marianas são a mesma coisa. Todas essas aparições, todas essas teofanias, eles são mentirosos. Pois bem, esqueci o microfone. Pois bem, nós já falamos sobre a Elite Collins, Jack Pearson e o JPL, né, Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, lá num vídeo que tem o título Elite Collins, procurem lá. Esses caras foram responsáveis pelo desenvolvimento da NASA, a criação de toda aquela estrutura, e tudo isso estava ligado com magia. Então, Jack Pearson e outros companheiros deles, eles se envolveram em manipulações dramáticas de matéria e energia, e que, embora se originassem no mundo espiritual, elas produziam manifestações físicas temporárias muito poderosas aqui no nosso nível material. No entanto, o OVNI é produzido frequentemente em pequenas dimensões, né? Numa área onde uma grande quantidade de energia é concentrada. Nós vemos, eles sempre param em cima de usinas nucleares, represas, etc. Mas eles são sempre em pequenas dimensões, a não ser alguns relatos mostrando grandes, gigantescas naves, mas isso é uma outra vertente. Essa turma do tic-tac que nós estamos lidando agora é o que mais aparece. O John Weldon, ele escreveu um livro, The Facts on UFOs and the Other Supernatural Phenomena. Ele escreveu isso em 1992, esse autor, publicado pela Harvard House. O Holland ponderou muito sobre isso. Ele disse o seguinte: aqui estavam milhões de relatos e testemunhos oculares, centenas de fotografias, muitas filmagens de vídeo, mas nenhuma única prova física. Embora alguns possam colocar uma crença na suposta evidência física do incidente de Roswell, nós não sabemos se é uma farsa e até hoje a coisa não está clara. O peso da evidência sugeria que não eram manifestações físicas, mas espirituais. Então, que tal traços aparentes dessas aterrissagens físicas? Não é? Eu acho que tem aí uma coisa, como nós falamos anteriormente. Eles saem do mundo deles, seja lá interdimensional, espiritual, etc., e vêm para o nosso de uma forma física, eles se transmutam em objetos físicos, né? Então, mesmo que sejam manifestações dentro desse universo paralelo, dessa realidade paralela, quando eles vêm para cá, eles têm essa capacidade de se materializar, se desmaterializam e se materializam. O Holland era engenheiro e tinha muito conhecimento de física, ele considerou muito cuidadosamente esse ângulo, e mesmo assim não podia explicar como é que eles faziam essa manipulação de massa e energia. E os OVNIs fazem curvas de 90 graus em velocidades impossíveis, todos nós sabemos, bem como outras manobras consideradas impossíveis no reino físico. Então, na mente de Holland, ele disse que era preciso usar óculos espirituais para entender o que estava acontecendo ali, para entender o que eram essas entidades e o que elas estavam motivando, qual era o motivo, qual era a intenção dessa turma. E essa pergunta o incomodava repetidamente, eu acho que a todos nós incomoda. Seria razoável supor que os objetos que vemos com os nossos olhos são os únicos que existem, né? Nesse universo que eu olho para cá, que eu estou olhando para o computador, tem um outro universo em paralelo a isso. Então, mas a evidência estava pressionando ele de que a coisa era de uma outra dimensão, a partir do quais esses alienígenas não humanos, né,
estavam orquestrando seu controle e manipulação da nossa realidade. Ele não podia mais desacreditar dessa existência, da existência deles. No entanto, ele não ficou fanático. Ele disse que tinha que ser discutida essa coisa, como eu também acho, que, como eu sempre repito, existem os dois fenômenos, o interdimensional e o extraterrestre, e uma conjunção dos dois. Então, ele diz que a possibilidade de um mundo espiritual existir como uma outra dimensão ao nosso redor, né, não é super viável. O cosmos consiste em frequências de dimensões de vida que compartilham o mesmo espaço, assim como as frequências de rádio, televisão, computador, como eu estou agora falando com vocês. Então, eles não seriam viajantes espaciais. A palavra psíquica significa espiritual, ou espírito. Os encontros têm uma natureza espiritual e as abduções têm um efeito espiritual. E é claro, essas entidades não eram extraterrestres físicos reais de outros mundos no espaço. Eles estavam emanando de uma outra dimensão. Mas isso sempre bate de frente com outros pesquisadores. Pesquisadores conhecidos como Vallee, John Keel, Mack, entre outros, né? John Mack é um psiquiatra. Ele foi formado pela Universidade de Harvard e fundou o Programa para Extraordinary Experience Research, o PER, para explicar como as ligações de abdução, né, aconteciam. O Mack, ele fez uma reportagem, ele escreveu livros sobre isso, mostrando como é que essa coisa tinha um fundo psíquico. Mas, depois de algum tempo, de mais de centenas de entrevistas, ele mudou. Ele se convenceu de que era algo real e importante que estava acontecendo. Então é isso, pessoal. Nós estamos lidando com um fenômeno no limiar desse início desse século XXI, com algo que pode transformar as nossas vidas, daí o reboliço que o planeta está passando, das pessoas estarem loucas. O Japão já mandou uma nave para a Lua, e de novo, novinha agora, essa semana, você vê que a corrida está braba, e a Índia mandou uma nave para o Sol, a Rússia está preparando mais outra nave. Eu estou mostrando a vocês aí no vídeo como é que é a Estação Espacial Chinesa e como é a Estação Espacial Internacional, né? A diferença dos equipamentos, da arrumação, da filosofia, né? Então, muita coisa acontecendo rápido, como eu falo. Eu espero essa semana, hoje eu estou publicando esse vídeo, mas até quarta-feira eu espero publicar outro. As coisas estão mais calmas, mas sempre vão acontecer essas ondas, né? Isso faz parte também da dinâmica. Nada novidade, né? Tem sempre compromissos pessoais, eu tenho que fazer pesquisa, organizar, e o fato é que imprevistos acontecem, né? Eu estou cuidando da perna, essa semana vou ver a fisioterapia, eu estou usando um óleo muito bom, que é de uma plantinha proibida aí no Brasil, ele é fantástico, massagem local, é impressionante. Por isso que alguns países proíbem o uso desses produtos, né? Que não deixa ninguém doidão. A planta é sagrada desde o Antigo Egito, desde a Suméria. É usada por todas essas civilizações para ajudar. O óleo não tem nada a ver com a parte que deixa as pessoas doidonas, né? Okay? Assim como o Brasil tem uma montoeira de ervas desconhecidas, com produtos milagrosos, que a minha avó conhecia, minha mãe, né? E nós fomos esquecendo, mas eu ainda guardo muita coisa da farmacopeia natural, porque o que os laboratórios fazem é transformar isso, sintetizar isso em comprimidos. Ok? Vamos lá. Estou deixando aí no final do vídeo as páginas do site do Pentágono, né? E mais algumas imagens para vocês. Um grande abração, obrigado pela presença de vocês, fiquem na paz e até quarta-feira.